Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do GNC, Gestão, Negócios e Conjuntura, um programa da Escola de Gestão e Negócios em parceria com a Escola Criativa, trazendo para vocês temas do mundo dos negócios, da economia, temas relacionados ao comportamento, e hoje vamos falar exatamente sobre isso, falar sobre comunicação assertiva. Estamos aqui com a presença da minha querida amiga professora Karen Rings. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Volney, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, sempre um prazer muito grande. E ainda mais falando de um tema bacana, que é a comunicação, que é o que nós vamos falar muito aqui, né? Exatamente. E também aqui saudar o Igor, né, nosso estudante de Ciências Econômicas, que está aqui conosco, que aceitou o desafio de estar aqui conosco e compartilhar essas impressões sobre a comunicação. Igor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, professor, pelo prazer aqui de estar conversando aí, tendo essa conversa aí com vocês. Muito bom, muito bom. Professora, para começar nossa conversa aqui, essa tal de comunicação assertiva, eu vim pensando aqui, falei, cara, qual é o antônimo de assertivo? Seria errático, não? Ou errática? Não, na verdade, quando a gente fala de comunicação assertiva, o antônimo seria a comunicação agressiva, né? Que é isso que a gente tem que fugir dela, principalmente no ambiente de trabalho, né? Uhum. E, às vezes, pelo dia a dia, as pessoas acabam confundindo, né, o ambiente de trabalho com a vida pessoal e não tomam esse cuidado. Qual é o exemplo, assim, de comunicação agressiva? Assim, temos vários exemplos, né? Por exemplo, na verdade, o que é, né, a comunicação assertiva? Né? A comunicação assertiva é aquela comunicação onde a pessoa fala o que tem que ser falado, mas com respeito, educação, cordialidade com a pessoa, né? Isso daí sempre tem que ser levado em conta. Então, né, numa situação dentro de uma empresa, mesmo colaboradores ou chefia colaboradores, sempre ter um cuidado para conversar, assim, numa cobrança. Às vezes não é, por exemplo, vai um relatório, poxa, mas até agora você não entregou isso? Uhum. Né? Então, assim, o relatório não ficou pronto, eu estava precisando dele, porque eu tenho uma necessidade. Então, sempre colocar um sentimento e uma necessidade, né? Na verdade, às vezes é uma arte fazer isso naquele dia a dia corrido, com pressões, com tudo que se acontece, mas a gente precisa pensar e respirar fundo. E outro exemplo, você recebe um e-mail, então você ficou com raiva do que você leu, você não pode sair respondendo imediatamente. Uhum. Calma. E né? nem caps lock, nem a letra maiúscula. Não, isso não, né? Jamais. Isso não, é uma ofensa, né? Representa grito, enfim. Mas a gente tem que ali acalmar os ânimos para depois não ser agressivo e ser assertivo. Não é deixar de falar o que tem que ser falado. Só que tem que encontrar o tom, as palavras certas para aí realmente se comunicar. Professor, eu costumo falar sobre a comunicação dinamarquesa, né? A sinceridade dinamarquesa. Se você assistir aos filmes dinamarqueses, você observa isso. Imagina aqueles temas mais cabeludos que você possa imaginar, que a gente não tem coragem de conversar, de falar sobre. E eles falam, assim, de maneira muito assertiva, e numa frieza, e numa educação, que a gravidade se torna menos grave. Exatamente. Não é isso? Mas a comunicação assertiva é justamente isso que ela causa. Ela quebra, né, esse julgamento ou causa esse medo na outra pessoa. Ela não tem isso, né? Ô Igor, você percebe como é que você lida com isso no trabalho? Você observa, você lida com alguma situação assim de comunicação agressiva, ou no geral o pessoal tem uma comunicação assertiva? Bom, pelo pouco que eu passei na vida profissional, né, mas também até na vida acadêmica, até porque eu acho que tem muito envolvido, né, da comunicação assertiva da parte do aluno, de, por exemplo, enfim, fazer uma pergunta, e da parte do professor, de passar o entendimento, passar aquela mensagem que é aquele conhecimento para o aluno entender e seguir rumo aí. Mas no trabalho eu acho que, eu acredito, né, que tem muito disso aí que ela falou anteriormente, que é a questão que melhora o desenvolvimento, melhora a performance, melhora o ambiente da equipe, muito por conta da comunicação clara, objetiva. E eu sempre tento, como ela disse até do e-mail, às vezes a gente olha uma mensagem que a gente não queria ouvir, a gente não queria ver, ou enfim, e acaba que a gente tem que, como ditado antigo, né, a gente tem que pensar e depois falar. Isso. Exatamente, pensar duas vezes, né, e antes de escrever. Professora, tem uma questão também que me chama a atenção, que
essa agressividade, você atribui isso aqui? Porque, assim, no geral, eu percebo que há entre nós, na nossa cultura mesmo, a cultura do brasileiro de forma geral, né? Nós somos um povo, assim, empreendedor, um povo guerreiro que levanta e vai para a luta, e talvez isso tire um pouco a nossa sensibilidade, né? Da etiqueta, né? Da etiqueta, eu digo a etiqueta verbal e tal. Assim, qual é o limite aí do famoso mimimi que eles chamam, né? Eu não posso falar de uma forma com você porque você já vai interpretar isso como mimimi. Qual é o limite da falta de educação, né, para a comunicação agressiva? Então, hoje, acho que, né, quase tudo virou mimimi. Você tem que pensar muito o que você vai falar, o que você vai fazer, o que você vai escrever. Tem coisa que às vezes é melhor que você não escreva, não escreve, né? Num outro momento você conversa pessoalmente, porque é tudo muito perigoso hoje em dia, não é? Mas o que a gente tem, que eu acho que tentar, em toda a comunicação, e enquanto o Igor falava, ele até trouxe um caso, assim, da faculdade mesmo, né? Ele falou assim, que quando vai falar com o professor, às vezes alunos relatam que eles não têm coragem de falar com certos professores por conta da agressividade ou assim, não, ele não vai interpretar bem, é melhor não falar. E eu sempre falo, não, tem que falar, né? Tem que falar. Escolha também um momento ideal para falar e como você vai falar. Mas assim, eu acho que todos nós, a gente tem que dosar, a gente sabe, eu acho, quando você está sendo agressivo ou não. Na verdade, a comunicação assertiva, que anda de mão dadas com a comunicação não violenta, ela tem que buscar o quê? Ser empática, a empatia está em primeiro lugar, tem que gerar conexão, né? Ela tem que sempre identificar o sentimento e a necessidade do outro, né? E às vezes assim, e nem todos, não estamos bem 100% do dia, todos os dias, isso é fato, mas não é por isso que eu tenho que sair descontando nos outros. Lógico. Então, eu acho que tem que partir de cada um, perceber, né, onde eu tô, qual é o momento. E as pessoas também, hoje em dia, elas se encontram muito reativas, no sentido de qualquer coisa, qualquer pergunta, elas já atacam, né? Então, assim, isso é fato. Então, mas insistindo nessa questão do mimimi que a gente está falando sempre, né? Como lidar com isso, né? Porque tem pessoas que têm um certo grau de resiliência, né? Elas ouvem, elas processam, e vida que segue. Ser humano. E tem outras pessoas que ficam desequilibradas, assim, elas perdem um pouco o chão quando recebem ali uma comunicação muito mais direta. Você pode fazer uma comunicação mais direta e uma comunicação mais assertiva, sendo educado e fazendo o mesmo grau de cobrança. Exatamente. Né? Agora, você atribui a que esse tipo de comportamento? Eu estou dizendo assim, de forma geral, isso vem dos professores, isso vem do estudante. Eu vou dizer isso porque nós que somos professores, estamos sempre lidando ali com os estudantes, né, com a comunidade acadêmica, com a comunidade externa. Nós recebemos muitos e-mails, né? E eu percebo, assim, lógico, não são todos os e-mails, então o que nós estamos falando aqui é até uma exceção, né? Você vê alguns e-mails muito agressivos, né? E quando você vai falar com a pessoa pessoalmente, parece-me que tudo fica muito claro e parece que não é aquela pessoa que escreveu aquele e-mail. Exatamente. Né? Então, essa coisa da comunicação falada, comunicação escrita é um problema. Mas eu queria ver duas coisas contigo, depois ouvir o Igor. Você atribui a quê esse comportamento agressivo? É da nossa linha cultural ou isso é falta de educação mesmo? Isso que eu te falo agora. Eu acho que é falta de educação. Eu acho que é falta de educação, porque não é possível. Até, às vezes, outro dia eu estava em sala de aula e tem alunos que viram e não fala nem professor, nada, fala assim, viu, escuta aqui. Assim, sabe? Você fala, oi, né? Numa situação dessa, eu finjo que nem ouvi. Aí até os outros amigos falam assim, não fala assim, né? Você entendeu? Então, você percebe que se tem alguém te corrigindo numa situação porque percebe-se que está fora do comum aquilo lá. Então, a gente vê, eu acho que é falta de educação, porque não é possível. A pessoa não tem discernimento nenhum, assim, para perceber, né? Que a grosseria que ela socialmente a gente precisa ter uma certa... né, educação. Não, professor, e uma coisa que eu observo também, né, estamos em sala de aula, né, então. E eu percebo assim, a sensação que eu tenho às vezes com uma certa comunicação do estudante é de que o estudante te vê como um inimigo. Só ali, esse professor é um inimigo que está aqui insistindo em dar aula, que vai pedir na prova para me prejudicar. Então, eu já vou armado. Exatamente. Não é? Você tem essa sensação, né, Igor? Você acha que Sim, isso acontece? Exatamente, exatamente. E respondendo a sua pergunta, voltando, é interessante porque eu acho a maioria das vezes, né, além da maioria das vezes, acho que sempre é falta de educação, mas eu acho que tem muito
do comportamento humano no que diz respeito a você estar na frente de uma outra pessoa e você estar na frente de um celular. Quando você está na frente de um e-mail, é muito mais fácil você falar mal, você ser agressivo. E quando você está na frente daquela pessoa, você se sente mais acuado, se sente mais frágil. Covardia, né? Não, é engraçado isso, né? Porque tem, assim, a gente pode conversar, pedir alguma coisa, assim, sem... Tem várias formas. Então, por que a pessoa já tem que chegar com uma comunicação violenta, né? Ou, assim, não assertiva? Às vezes não dá para entender, mas muitos são assim. A gente não pode generalizar, tá? Não generalizando, sempre tem. Professor, e também tem o contrário, né? Aquela comunicação também que ela é muito subserviente. Não tem isso também? Assim, eu não quero ser agressivo, eu não quero fazer comunicação agressiva, mas eu faço a comunicação tão Fica passiva demais. tão passiva. Então, tem muitas isso pessoas também, que são assim. né? E não é certo também. Também não é certo. Porque ser passivo demais, às vezes você deixa de falar, de comunicar o que precisa ser comunicado. Eu sempre até levo um exemplo até em sala de aula que nas empresas, às vezes, é necessário demitir alguém. E é uma situação extremamente desagradável, ninguém quer fazer isso, enfim, mas precisa ser feito. Né? E você precisa ser assertivo para isso. Né? E se você também for o passivo demais, às vezes não consegue. Então, às vezes você fica pensando, tá faltando aí. Ou então quando você faz muito rodeio para passar uma mensagem. Exatamente. Né? Porque você quer ser muito gente boa, quer ser legal, você não quer magoar. Então, você olha, veja só, não é nada contra você, tá? Não é nada contra a sua pessoa, mas diga logo, né? Não precisa fazer muito esse rodeio, né? Também tem esse outro lado, Tem né? esse outro lado. Mas quando a gente fala, né? Isso está dentro da assertividade, da comunicação não violenta, ela tem 4 pilares, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, a gente tem que avaliar sempre esses 4 pilares na comunicação que a gente, né, estiver. E aí, no ambiente de trabalho, na vida pessoal, enfim. Então, a gente observa, por exemplo, um prazo muito curto para alguma coisa. Às vezes, a pessoa, isso não é ser assertivo. Se não cabe para ela tem que se comunicar. Olha, não vou conseguir atender, está muito em cima da hora. Porque se ela acaba fazendo, o que vai gerar? Vai gerar uma raiva, uma frustração, vai gerar um sentimento ruim. E também não dá para ser assim. Né? Então, assim, a gente sempre tem que estar analisando o sentimento, a necessidade do outro e o pedido. Como fazer esse pedido? Né? Por exemplo, agora a gente está nessa reta final e eu pedi as entregas dos meus projetos para hoje. Ai, professor, não dá para estender? Eu falei, olha, até daria, mas eu preciso passar para outros professores. Eu queria que você entendesse também a minha necessidade. Os professores também estão esperando para fechar uma nota. Então, assim, aí acabou. Todo mundo entendeu. Havia uma necessidade por trás e pronto. E aí... Se você usa uma linguagem ali mais dura, né, de inflexível, você já compra uma antipatia ali e vai ser taxado de radical. Exato. E não vai ficar sabendo disso. Até a comunicação assertiva, eu acho que ela envolve uns combinados prévios. Se a gente faz isso, a gente minimiza muitos conflitos que possam aparecer depois. E eu acho que isso é válido. Até você falou assim que às vezes, ou aluno, ou até numa empresa mesmo, às vezes na relação aí, né? Colaborador, chefia, as pessoas não veem o outro assim como uma pessoa que quer me ajudar. Mas uma coisa que eu sempre trago, em sala de aula eu sempre falo isso, eu não estou aqui para prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Não tem porquê isso, né? Mas a gente precisa estabelecer alguns combinados, algumas datas para que tudo flua bem e o semestre corra da melhor maneira. E tudo acontece. Sim, é o propósito, né? Exato, não dá para perder o foco. Né? Eu sempre digo assim para os jovens, né? Olha, você está na universidade para se tornar um profissional de referência na sua área. Você não está aqui para fazer amigos. Exatamente. Isso aqui não é um clube de amigos. Porque às vezes há essa confusão, porque minha sala, eu não gosto da minha sala, eu não gosto da minha turma. Eu falei, cara, mas não se trata disso, né? Exatamente. Aliás, isso às vezes tem a ver até com relacionamento, né? Sim. Total. Você não precisa se relacionar com todas as pessoas, mas ter uma comunicação ali educada e tal, é o mínimo que se exige, né? É o que eu sempre falo também, não é fácil trabalhar em equipe, mas... Na maioria das vezes a gente não escolhe as pessoas que estão com a gente. Então a gente precisa usar muito da assertividade, porque as coisas precisam acontecer. No caso de uma empresa, a empresa quer lucro e que a gente, né, atinja os objetivos para quais fomos contratados. Já sempre precisa acontecer. Eu costumo dizer, professor, que no desespero não sai de casa para morrer atropelado. Né? É um pouco isso. Quando você está naquela situação de ouvir algo que te desagrada profundamente, né, respira fundo, né, e não responda por enquanto, né, porque você pode até piorar,
né, Exatamente. a comunicação e pode, né, azedar definitivamente, Definitivamente, né, exato. o acordo que eventualmente você queira fazer. Mas eu queria até antes de nós entrarmos no tema da comunicação nas empresas, que eu acho que é um tema importante, né, até como dica para nossa audiência e tal, entender um pouco as redes sociais, né? Eu acho que nós aqui somos contemporâneos, todos nós somos contemporâneos das redes sociais, mas a geração do Igor já nasceu Sim, conectada. A nossa geração não nasceu conectada. A não, nossa geração foi aprender formas de comunicação com os livros, né? exatamente. É, como você vê o papel das redes sociais nesse processo aí de agressividade na comunicação e tal? Tem uma ligação direta? Eu acho que sim, porque você vê que se você. Todos os comentários que a gente abre em postagens diversas, a gente encontra de tudo. A gente encontra a pessoa que agride né, e ela é, assim, muito sem educação, como a pessoa que é mais ponderada. E aí a gente vê, assim, às vezes começam aquelas brigas até ali, com pessoas que nem se conhecem e em situações, às vezes, que você vê que não, às vezes nem leva a nada. Mas eu acho que a rede social está aí também, tem essa parte, está aí para isso também, não tem como, né? Eu acho que até nesse momento, as pessoas até esquecem um pouco essa história da assertividade, elas Uhum. são ali, dependendo do que elas estão lendo ou vendo, elas se expressam com, sabe, bem naturais Não, ali. e eu tenho um caso pessoal, né? Porque Ah, assim, eu uso rede social, ah, assim, uso rede então, social e como economista, eu sempre dá os pitacos aí sim, sobre a sim, economia, o que é muito comum, né? mas é para isso até, né? E quando você entra em temas que são mais sensíveis, né? Eu tenho um princípio, né? Quando eu vou entrar em rede social, né? Primeiro, eu penso antes de escrever, sempre. Exato. Pode Certíssimo. ser muito bobo isso, mas é o óbvio. Então, o que eu falo? Eu não tenho problema nenhum em discutir nada com ninguém, com qualquer pessoa, seja ela de qual posição for, ideológica, não me Aham, importa, eu estou vendo ali a pessoa. Então, sim, eu estou interessado no tema. E eu gosto do contraditório, porque eu acho que o contraditório te sim, faz pensar sobre outra perspectiva. É postura. Porque se você vai com aquela postura inflexível de que supostamente você tem a verdade, já começou muito errado, já anda. Então é muito comum, professor, eu receber assim, às vezes os comunicados no privado, as pessoas dizem assim, professor Volney, como você aguenta? Como você aguenta? tem muitas Pelo pessoas amor de Deus, não inflexíveis fica também, perdendo muitas. tempo com isso e tal. Eu digo o seguinte, olha, eu fico puxando a corda, eu Isso estou que eu ia falar, testando. você Eu estou entra testando, na conversa e eu quero ver até onde a pessoa vai, ver se ela vai até perder as estribeiras. isso Porque que eu ia aí falar. chega uma hora que porque a pessoa vê que Aí você não faz a ofende, né? comunicação agressiva, você não faz, que, pô, Isso, se eu fizer isso irrita aqui, demais. por, A pessoa que é agressiva. é, Porque você não entra na dela, né? E é verdade isso daí. Mas você tem que ter sabedoria também. Porque eu falo, isso é tem. uma arte para fazer isso que você faz. É uma arte, porque, né? Você fica muito assim, educado até com quem não está sendo com você, Exato. né? Não, mas eu tenho um Entendeu? princípio muito simples, né? É, Eu até falo com as pessoas, olha, vocês podem discordar de tudo, tudo. não tem nenhum problema, né? Sim, Só não atinjam minha honra. Né? Só isso, ótimo. E né? é Assim, verdade. é usar aquela estratégia ad hominem, né? Que a gente usa, né? Assim, olha, eu desqualifico você, né? Para me contrapor ao argumento. Então, ao invés de eu me contrapor ao seu argumento, eu te desqualifico para desviar a Uhum. atenção, né? Aí não. Até existe a diferença entre a sinceridade e o sincericídio, né? Porque Exatamente. a sinceridade está baseada nisso, né? Na assertividade, na empatia. E o sincericídio não. Ele quer te atacar, né? Tá sempre baseado no julgamento, em encontrar alguma coisa errada em cima do que você está colocando. Então, assim, e tem muita gente que é assim. Isso é muito comum, hein? Muito comum, e às vezes você vai falar, mas por que que acontece isso? Às vezes você não consegue nem ter uma resposta, às vezes, sei lá, uma pessoa meio ali. Eu acho, a gente sempre fala isso, né? Que tem as necessidades não atendidas, né? Tem os mimimis, né? Tem muita gente, uma geração que não teve muitos nãos, Uhum. então é difícil. Você acha aí Né? com a sua geração? Isso que eu queria saber até. Sua E geração é você? muito óbvio. mimimi, não? O que Com você acha? certeza, Você acha com que é? certeza, com certeza. Ah. Hoje você vê discussões, né, nos comentários, enfim, hoje até um pouco, eu vendo pela minha parte, eu acho até um pouco desconexo com o que realmente eles querem falar. Então, às vezes eu vejo discussões, enfim, políticas, econômicas, e as pessoas não trazem contexto, as pessoas não Só trazem a querem intenção. As ofender. pessoas só querem ofender ou contrariar, ou até mesmo. Ou aparecer, É né? isso. Acho Isso que querem mesmo. aparecer.
Mas às vezes é triste porque você acaba vendo que uma discussão, às vezes, é um canal onde as pessoas ali estão conversando, estão trocando ideias. E às vezes elas acabam deixando essa ideia de trocar ideias para tipo assim, eu vou contrariar a sua ideia porque a minha ideia está certa. Uhum. Então a sua ideia eu não quero saber do que se trata, a minha está certa. Uhum. E às vezes isso é realmente muito triste para se você quer discutir, enfim. Há pessoas que têm a necessidade de se sobrepor, de aparecer a qualquer custo, e às vezes a troco de nada, só. E aí eu sempre, quando eu me deparo com essas coisas, eu fico pensando assim, né? Será que a pessoa não tem um senso de que o que está sendo dito tá desabonando a própria pessoa? Não Quer dizer, tem eu digo assim, filtro. né? Tem uma frase de um filósofo americano, Will Durant, né, que diz assim, abre aspas, né? Educar-se é descobrir a nossa progressiva ignorância, fecha aspas. Que é uma frase que eu até uso no meu blog, que eu acho sensacional. Eu digo assim, ó, eu descubro o tamanho da minha ignorância quando eu entro na biblioteca, né? Isso, E boa. eu falo isso com muita honestidade, porque nós não sabemos Sim. tudo. Né? Não. A gente não sabe um monte de coisa. Mas eu acho que aí que está também a beleza da vida, né? Poxa, que chato seria se já soubéssemos tudo e, assim, eu acho que é muito, assim... Não, e é pretensioso você, por exemplo, como você falou, Nego, de você ter, de eu querer vencê-lo na lacrada. Ou Isso. se não der, eu te cancelo, que é palavrinhas da sim. moda, né? A lacração e cancelamento Uhum. viraram palavrinhas da moda, né? Que é um pouco isso. E eu acho que tem muito a ver também com essa ausência de leitura, né? De reflexão, né? De dar pausa para o silêncio. Exatamente, Acho que é dar pausa pro silêncio. É bem interessante isso, que acho que até os mais jovens, assim, acho que não fazem isso. Não dão, assim, não dão. E depois, assim, até essa comunicação, até que o Igor tá falando, fazer por fazer, perdeu até o intuito, né? Assim, você que tá falando dessas postagens, você vê que você perdeu até ali a condução de uma conversa que tinha tudo para ser muito boa, porque a pessoa tá na agressividade, né? Professora, Mas- entrando no campo profissional aí, é aquela comunicação, uma comunicação de conveniência, também tem muito isso, né? É fazer o rapport, né? A pessoa vai responder o que o outro quer ouvir para ficar bem na fita, né? Assim, isso daí acontece muito também. E às vezes não é nem o posicionamento da pessoa, mas ela faz aquilo porque é conveniente e aí ela vai ficar bem. E no fundo as pessoas têm um certo medo, né? As pessoas têm medo, né? O medo faz as pessoas se adaptarem ali, né? Adaptar O medo de não ser discurso. aceito, né? O medo de, né? A pessoa precisa ser A aprovada, parece necessidade que... de pertencer ao grupo, Isso né? aí é constante, cada vez maior, a gente verifica. Não é legal, mas existe. Essa ideia de vestir a camisa da empresa, né? Assim, vestir a camisa. Eu sempre digo, né? Assim, olha, então, eu acho que essa discussão toda passa por o que eu chamo de déficit republicano, né? O déficit republicano é o seguinte, né? Eu olho para o meu interesse acima de tudo. Vocês, eu penso no outro momento, se der. Se sobrar, tem. Um exemplo muito simples do nosso dia a dia. Vocês que usam muito a infraestrutura da universidade, você entra no banheiro, por exemplo, que está sujo. Alguém sujou aquele banheiro, né? Quer dizer, por mais que ele é limpo, alguém suja. Quem usa e não limpa sofre do déficit republicano que eu estou falando, Sim. né? Assim, Não pensar no outro, não né? pensar no outro, exato. Você não vive Em numa qualquer sociedade coisa. civilizada. Exato. Né? Exato. E aí o hábito de você terceirizar os problemas, né? Não, porque isso aqui não é limpo, porque a prefeitura não limpa, porque o governo não cuida, porque... Sempre tem um culpado. Não é? Seja por que for. Eu já reparei que, assim, em sociedades que tem um déficit republicano menor, bem menor que o nosso, as coisas funcionam melhor, né? Exatamente. Funcionam melhor. Então, se todo mundo tivesse esse grau de consciência, né, de que, veja, o meu bem-estar, né, passa pelo bem-estar do outro. Então, essa é a falta de empatia. É a falta de se colocar no lugar do outro, do próximo, da pessoa que vem, né, depois de mim para fazer, sei lá, qualquer coisa, né? Assim, então, o professor lá, ele teria que ser admirado, né? Muito. Ele não poderia ser atacado ou ser visto como uma grande ameaça, né? É verdade, é verdade. Né? Também, às vezes, tem muitos alunos, falando ainda, né, daqui da nossa universidade, muitos alunos que enxergam o professor dessa forma, porque também eles não querem ser cobrados, eles não querem entregar nada. Então, por isso que qualquer, né, atividade para eles já, poxa. Uhum.
Professora, no caso das entrevistas, no campo empresarial, né, do campo dos negócios, a comunicação, por exemplo, em processo de seleção, que eu acho que é uma coisa importante aí para os nossos alunos, né, nossos estudantes que estão ingressando no mercado de trabalho, tem alguns macetes assim? Eu acho que sempre o principal é falar a verdade e não querer ser quem você não é. Porque isso, uma hora, a máscara cai, né? Então, eu acho que é isso. Sempre, né? A gente está falando aqui de assertividade. Falar as verdades da forma como ela tem que ser, com educação, respeito sempre, mas realmente sobre si, né? Eu acho que é isso. Você já participou, isso Igor, que eu ia assim, falar. desses processos? Já. Inclusive, tava há poucos tempos aí procurando. Hoje eu tô trabalhando, mas hoje tem um muro em cima da gente e, assim, o emprego tá lá em cima. Esse muro é o processo seletivo. A gente não sabe como funciona, a gente não sabe como que é, a gente tem medo, aí chega lá na hora, a gente quer ser exatamente como você tinha dito, ser uma pessoa que a gente não é, justamente só para passar na vaga. Mas aí me lembra também uma questão, acho que eu não sei se o senhor trouxe, na própria sala de aula, que 9 de 10, eu não vou recordar o nome, 9 de cada 10 pessoas que são contratadas pelo técnico que ela tem, são demitidas pelo comportamento. Então, querendo ou não adianta você querer ser uma pessoa que você não é, porque alguma hora você vai cair. O comportamento é muito ligado com as soft skills, né? Assim, quem é você além da sua capacidade técnica, do que está ali no seu LinkedIn, no seu currículo em si, né? Então, tudo isso está sendo observado e, às vezes, quando você chega para uma entrevista, a empresa já sabe muito de você, né? Já sabe até, às vezes, mais do que você mesmo. Sim. Não, e outros já saber. fizeram varredura na rede social, Em né? tudo. Já viram o que você pensa, o que você opina, como você se comporta, né? Exatamente. Certamente. Em tudo. Isso daí eu acho assim que a empresa está ali no papel dela de saber quem que ela vai contratar. Então, né, eu acho que ela não está errada nisso. Não, né? lógico, toda empresa tem uma cultura, né? Uma cultura Sim. organizacional que é constituída pelo conjunto dos seus colaboradores ali, né? Então, no processo de seleção, logicamente, ela vai contratar aqueles profissionais que têm aderência, né? Porque tem uma potencial aderência aos valores da empresa, né? Exatamente. E isso é muito comum, né? Então, isso às vezes forma até se vestir a camisa da empresa, né? Tem uns que ficam mais assim empolgados e tal, né? Como eu acho até correto, né? Porque daí vai dar ali realmente um match ali, o negócio vai, né? E eu digo isso também para os alunos sobre a questão da sinceridade, né? Porque às vezes os alunos ficam preocupados, assim, mas eu não tive nenhum retorno, né? O que você acha? Assim, fique tranquilo, né? Porque é uma questão de perfil. Exatamente. Se o Volney for participar de um processo de seleção para trabalhar com logística, o Volney vai ser reprovado. Exatamente. Não vai ser nem chamado, Eu né? também. Né? Talvez se o Volney for participar de um processo seletivo para lecionar numa outra universidade, a chance de ser contratado é maior. Isso. Então, muitas vezes tem a ver com perfil, né? Às vezes o perfil da vaga, inclusive, Exatamente, né? E às vezes é uma vaga só, né? Vários candidatos. E é que as pessoas ali colocam muita expectativa, né? Naquela vaga, né? Realmente, eu acho que tem que ser isso. O que é certo se encaixa. Então, às vezes também falta um pouco principalmente nas pessoas um pouco mais novas, um pouco de calma, né? Nesse momento, Sim. né? Deixa a ansiedade falar mais alto, isso acaba atrapalhando, né? E eu acho que também, assim, hoje, o trabalho não falta, né? O que pode faltar é emprego, né? Um emprego que remunere bem. Mas isso aí... também é um processo, né? Processo, é um processo. né? É um processo. Que demora, né? É um processo que demora. É. Né? Até tem um material que eu trabalho também em sala, que é isso. Fala isso também, que um dos poucos atributos que os mais jovens têm hoje, o que é, né? A falta de paciência. Eles são contratados e no mês seguinte já querem estar na diretoria. Não é assim, né? Não funciona. Calma, não funciona dessa forma. Tem todo aí um processo. Exatamente. Não, e isso é um grande desafio, né? Então as empresas... E tem que lidar com essa nova geração, né? Que é uma geração que a gente diz assim, tem um processador 2.0, né? O nosso processador é 1.0, né? E a nossa geração tem HD. Essa geração não gosta muito de HD, né? Porque eles não... É uma provocação do Teacher, viu, Igor? Uma provocation do Teacher. O Igor também para falar melhor. Né? E você vê isso, não? Óbvio. Principalmente até em questões não... Dos aparelhos, né? Mas também das questões pessoais. Mas também paciência, como você falou. Às vezes a gente é muito eufórico e a gente acaba, às vezes, perdendo
perdendo a linha do raciocínio, perdendo a lógica da coisa, que realmente devia ser trabalhado com processo ali. Uma forma mais devagar, né? No seu tempo, Isso. enfim. Uhum. Talvez seja esse o aprendizado, né? Que tem que ali, o exercício a se fazer é esse. Não, aquela Que- história da lebre, né, e do coelho cabe muito bem, né? Da tartaruga, né? É leve da Cabe muito tartaruga, bem, fábula, né? né? A fábula, né? E É. é isso, às vezes você devagar, você vai muito mais longe, né? Exato. Do que É. se você ficar muito acelerado, né? E E- devagar você vai vivendo realmente tudo ali que tem, né? As percepções, elas, né? Você vai muito rápido, pelo caminho fica perdido alguma coisa, É. né? Professor, mas tem também um desafio, né? Assim, também não dá para ser lento, né? Demais, não. Não, perde o time, né? Não Perdeu o dá. time, né? Não dá, Assim, não você dá. quer, você assim, para encobrir a sua incompetência, você é uma pessoa legal. E que tem um pouco disso, não tem? Muito, eu A acho. comunicação. Eu vou fazer uma comunicação bacana, vou Muito. parecer uma pessoa super legal, Muito, mas você não sabia? entrega nada, Não né? entrega nada, Ou entrega muito muito. pouco, também É tem verdade, isso, né? isso acontece. Então, é assim, tem que dosar, né? Tem A que entrega, equilibrar. É. Né? Tudo é um equilíbrio, tudo é colocar. E não tem fórmula, né? Eu acho que não tem forma, não tem forma. Tudo isso mesmo. Eu acho que a vivência, né, ali, e estar ali, não querer passar muito rápido, como a gente estava falando agora, vivendo aquele momento. E também outra coisa que eu falo a gente também tem que sentir se aquilo é adequado, se aquilo é o que a gente quer, né? Não é porque eu consegui agora uma vaga, um emprego, às vezes eu posso não me identificar. Uhum. E, como você falou, né, tem tantas opções por aí, né? Vamos buscar outros. Isso é Agora, não é interessante. recomendável que se mude de emprego a cada 3 meses. Não, isso não é. Isso não é. Não é? Mas fazer algo por um longo período, não estar, né, se não te faz bem, se você não gosta, também acho errado. Então, aí a gente tem que dosar, né? Fazer algo ruim, ou que não te agrada por um determinado período, ok. Todos Uhum. nós fazemos Sim. isso, né? Sim. Mas por uma vida inteira, pode ter um preço muito alto lá na frente. Então... E também isso, se você for ver, às vezes tem pessoas muito infelizes porque deixam de ser assertivos. Uhum. Elas vão, né? Se acomodando, Se se acomodando, adaptando aceitando, achando que aquilo é o que tem e ponto final. Apenas. E a vida passou num certo momento, né? Então, É. eu acho que Bom, nós estamos caminhando aqui para o nosso bate-papo, para o final do nosso bate-papo e ó, passa já rápido, tá vendo? passa rápido, aqui o tempo passa muito rápido. Então, queria fazer suas considerações finais, professora, por favor. O que você recomendaria aí, né? Os cuidados que a nossa audiência tem que ter aí na comunicação do dia a dia, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Eu acho até o que a gente estava falando agora, é sempre assim. Paciência nas comunicações, não ser uma pessoa extremamente ouviu alguma coisa e já rebater, pensar um pouco, ver se como você vai tratar, ter a empatia, sentir a necessidade da pessoa. Às vezes, por que ela está agindo daquela forma? Você não precisa ser igual, né? Se a pessoa está sendo agressiva, você não precisa ser agressivo também. Então, você pode responder. Até quando a pessoa é agressiva e você não é, às vezes você, né, quebra ali o gelo da pessoa, a pessoa já vai refletir. Então, eu acho que se for um e-mail, alguma coisa desse tipo, algo que você não gostou, espera um pouco, né? Espera aí os ânimos se acalmarem, né? Veja ali se você pode responder um pouco depois e não responda na mesma agressividade, porque eu acho que é aí que você vai cortando, né? Você vai fazendo a pessoa perceber que você não age da mesma forma. E eu acho super importante. Eu Muito acho bom. que é por aí. Muito bom. Obrigado, professor. Imagina. Igor, por favor, e você? Faça aí suas observações finais para a gente fechar o nosso programa. Eu falando para todos os meus colegas, né, que estão na mesma geração que eu, que sofrem até às vezes dos mesmos problemas ou problemas diferentes, eu passo o recado que a gente, como ela disse, deve ser mais paciente, deve tratar as pessoas com empatia, não empatia ao próximo e também empatia com si próprio. Às vezes a gente, como até por exemplo no caso de físico, né, de infraestrutura, a gente prejudica uma coisa que a gente mesmo vai usar. Então, essa questão, e é óbvio o ditado, né, pensar 2 vezes antes de falar ou de digitar. Ouvir mais, ouvir, porque às vezes as pessoas não querem nem ouvir, terminar, não deixa o outro terminar de falar, né, isso, então a gente precisa ouvir mais, refletir, enfim. Perfeito. Acho importante. Igor, obrigado mais uma vez, um prazer Obrigado a vocês, tê-lo aqui prazer. conosco. Venha mais vezes. Professora Karen, venha mais vezes, tá? Sim, Por favor. só me chamar. Obrigada, professor, pelo convite. E é isso, gente. Finalizamos mais uma edição aqui do nosso GNC, Gestão, Negócio e Conjuntura. Esperamos vocês, então, para o próximo evento. Um abraço e até mais.